Camila tinha contado 17 rejeições antes ela parou de manter o controle. Ela não precisava ver o desgosto em seus rostos. Ela ouvia isso em cada respiração forte, sentia isso em quão rapidamente eles deram um passo para trás. O que ela não tinha esperado foi a mão do Rei Alfa fechando em torno de seu pulso, o fogo que seu toque enviou através de suas veias, ou o sussurro áspero em seu ouvido. Você é exatamente quem eu estive esperando. Mas primeiro, ela tinha que sobreviver à fila. A cerimônia de reivindicação foi realizada no grande salão do Fort Ashmont, onde 20 omegas não acasalados estavam em uma linha, esperando para serem escolhidos. Camila estava perto do fim, suas mãos apertadas firmemente para impedi-las de tremer. Ela tinha trançado seu cabelo escuro naquela manhã com dedos trêmulos, tecendo flores selvagens nas tranças, do jeito que sua mãe a tinha ensinado. A venda cobrindo seus olhos era feita de seda cinza macia, um presente das mães do templo que a tinham criado após a morte de seu pai. Elas tinham querido dizer isso gentilmente, mas Camila sabia a verdade. Seus olhos verde claros, nublados e sem visão, eram aparentemente muito perturbadores para a companhia educada. A voz do mestre de cerimônias ecoou pelo salão. Omega Camila Brennan, filha do falecido curandeiro Brennan, idade 24. O silêncio que se seguiu era familiar. Nenhum passo se aproximando, nenhum murmúrio interessado, apenas o silêncio desconfortável de pessoas olhando para qualquer lugar, menos para ela. Camila manteve seu queixo erguido. Ela tinha aprendido isso pelo menos. Encolher-se apenas fazia a rejeição picar pior. Seguindo em frente, o mestre de cerimônias disse, mal mascarando seu alívio. Omega Sena Grieve. Espere. A voz cortou o salão como uma lâmina, baixa, imponente, afiada com algo que fez a respiração de Camila prender. Ela o tinha ouvido falar durante as cerimônias de abertura, oferecendo a bênção tradicional. Mas ele tinha estado distante então. Isso era diferente, mais perto. Passos se aproximaram, lentos, deliberados, cada um fazendo seu pulso acelerar mais rápido. O murmúrio da multidão morreu instantaneamente, substituído por uma atenção tão densa que Camila podia prová-la. Ela não precisava de visão para saber quem estava vindo. Todos nos 5 reinos conheciam aquela voz. Rei Alfa Remi. A mão dele tocou seu pulso quente, calejada, surpreendentemente gentil para alguém que comandava exército. O contato enviou uma onda de choque através de seu corpo, cada nervo subitamente, brilhantemente vivo. Ela ofegou suavemente, incapaz de se conter. Esta, ele disse, e sua voz era ainda mais áspera de perto, como fumaça na meia-noite. Sua Majestade, o mestre de cerimônias gaguejou. Perdoe-me, mas esta ômega é danificada. Cega desde febre 6 anos atrás, sem dote, sem habilidades particulares além de herbalismo básico. Certamente uma das outras, Lady Sena, vem da família Grieve. Excelentes linhagens, ou talvez. Eu não me lembro de pedir sua opinião. Há um problema com minha escolha? Não, Sua Majestade, claro que não. Eu só pensei. Então nós terminamos aqui. A mão no pulso de Camila moveu-se, dedos deslizando para se entrelaçar com os dela. Ela sentiu calos que falavam de trabalho com espada, de trabalho manual que nenhum rei deveria conhecer, e sob sua pele um calor que fazia a dela sentir-se fria em comparação. Ele se inclinou perto o suficiente para que sua respiração agitasse os pequenos pelos em sua têmpora. Você pode andar ou você preferiria que eu a carregasse? A pergunta foi feita tão quietamente que apenas ela pôde ouvir. E apesar de tudo, o choque, a confusão, o medo, Camila quase sorriu com o absurdo disso. Eu posso andar, ela sussurrou de volta. Então fique perto e confie em mim pelos próximos minutos. Você pode fazer isso? Ela queria se afastar e insistir em entender o que estava lhe acontecendo, mas algo em sua voz,
No jeito que seu polegar roçou uma vez em suas juntas, a fez assentir em vez disso. Boa menina, ele murmurou. E a aprovação naquelas duas palavras fez algo quente e perigoso em seu peito. Ele a conduziu através do que ela supôs ser a multidão. Ela podia ouvir pessoas dando um passo para trás, sentir o peso de dezenas de olhares. Suas bochechas queimavam, mas a mão de Remy permaneceu firme na dela, ancorando-a. Eles andaram por o que pareceu uma eternidade através de corredores que ecoavam com seus passos, subindo uma escadaria onde ele a avisava quietamente de cada degrau. Finalmente para um quarto onde ele fechou uma porta pesada atrás deles. Você pode respirar agora, ele disse. E ela percebeu que tinha prendido a respiração. Camila puxou sua mão da dele, imediatamente sentindo falta do calor. Eu não entendo por que você me reivindicaria, Sua Majestade. Você não me conhece. Você poderia ter tido qualquer um. Remy, ele interrompeu gentilmente. Quando estivermos sozinhos, chame-me de Remy. A informalidade disso a assustou. Isso não seria apropriado. Eu não me importo com o apropriado. Não com você. Sua voz veio de algum lugar à sua esquerda agora. Ela ouviu o som de líquido sendo derramado. Vidro contra vidro. Além disso, eu te conheço melhor do que você pensa. Seu pai era Brennan, o curandeiro. Sim. Sua garganta lhe apertou. Sim. Ele salvou minha vida 20 anos atrás. Eu tinha 15, envenenado durante uma tentativa de golpe que matou a maioria da minha família. Seu pai me contrabandeou para fora do castelo. Me escondeu em uma vila por 6 meses enquanto ele trabalhava para me curar. O vidro tilintou enquanto ele o colocava. Ele me fez prometer que se algo acontecesse a ele, eu protegeria sua filha. Você. As pernas de Camila ficaram fracas. Ela estendeu a mão cegamente, encontrou a borda do que parecia uma mesa, segurou-a com força. Ele nunca me disse. Ele estava tentando mantê-la segura. As pessoas que me envenenaram, que mataram minha família, algumas delas ainda estão lá fora, ainda perigosas. Seu pai sabia demais, e eu acho... A voz de Remy endureceu. Eu acho que isso o matou. Ele caiu, Camila sussurrou. Eles disseram que ele caiu das escadas enquanto bêbado. Seu pai mal tocava em vinho. Você sabe disso. Ela sabia disso. Tinha sabido o tempo todo. Mas a dor e a impotência tinham tornado mais fácil acreditar na mentira do que enfrentar a verdade. Então você me reivindicou por obrigação. As palavras tinham gosto amargo, para cumprir uma promessa. Eu te reivindiquei porque eu devia tudo ao seu pai. Os passos de Remy se aproximaram até que ela pôde sentir o calor dele parado perto. Mas ver você de pé, naquele salão, com seu queixo erguido enquanto todo mundo olhava para outro lado. Você era a pessoa mais corajosa naquela sala, inclusive eu. Sua respiração prendeu. Além disso, a reivindicação pode ser quebrada dentro dos primeiros 30 dias, se ambas as partes concordarem. Ele continuou, sua voz mais suave agora. Fique por esse tempo. Deixe-me mantê-la segura. Deixe-me conhecê-la. Então decida. Se você escolher ir, eu te darei ouro suficiente para recomeçar onde você quiser. Você nunca mais terá que ser o fardo de ninguém. Limpa da garganta. E se eu ficar, então você seria minha companheira. Minha rainha, minha igual em todas as coisas. Ela o ouviu se mover mais perto. Eu não vou mentir para você, Camila. Eu te reivindiquei para honrar uma dívida, mas eu gostaria da chance de tornar isso mais do que isso. Para ver se o que eu senti naquele salão é apenas o começo de quem você é. Uma pausa, e sua voz caiu mais baixo, quase incerta. A escolha é sua. Eu não vou te prender com obrigação. Ele a tinha reivindicado por dívida, não por desejo. Após 17 rejeições, ela pensou que tinha ficado dormente a isso. Mas a picada ainda estava lá, afiada e indesejada. Ainda assim, a verdade era inegável. Ela já tinha se resignado à vida no templo, cuidando dos jardins de ervas, envelhecendo em tranquila solidão,
enquanto tentava não pensar em tudo que tinha perdido. Isso, o que quer que fosse, tinha que ser melhor do que aquilo. 30 dias, ela disse finalmente. Eu ficarei 30 dias. Ela ouviu a expiração dele, suave com o que poderia ter sido alívio. Obrigado. Não me agradeça ainda. Eu mal consigo navegar em um novo quarto sem ajuda. Então nós vamos descobrir isso juntos. A mão dele tocou seu ombro, gentil, mas ancoradora. Você está com fome? É passado do meio-dia e eu duvido que você comeu muito esta manhã. Ele estava certo. Seu estômago tinha estado muito torcido, com nervos para conseguir mais do que algumas mordidas de pão. Eu poderia comer. Bom, eu terei comida enviada. Por agora, este é seu quarto. Nosso quarto, tecnicamente. Mas eu dormirei em outro lugar até que você esteja confortável. Há uma cama contra a parede distante, um guarda-roupa à sua esquerda e um banheiro através da porta à sua direita. As bochechas de Camila aqueceram. Você não tem que abrir mão de sua própria cama. Não estou. Eu tenho uma dúzia de camas neste castelo. Você precisa de uma que se sinta segura. A mão dele apertou seu ombro uma vez antes de se afastar. Eu a deixarei para se acomodar. Se você precisar de algo, puxe o cordão pela cama. Alguém virá. Ela ouviu seus passos se afastarem, ouviu a porta abrir e fechar. Só então ela se permitiu afundar na beira da cama, suas mãos tremendo. O rei Alfa a tinha reivindicado, não por desejo, mas por honra. Ela não sabia se ria ou chorava. Remy percorreu exatamente 3 portas corredor abaixo antes que ele tivesse que parar e se apoiar contra a parede. Sua mão ainda estava formigando de onde ele tinha segurado a dela. Seu lobo estava rondando inquieto dentro dele, querendo voltar para ter certeza de que ela estava se acomodando, para inalar mais daquele cheiro incrível. Flores selvagens e algo mais doce como mel e chá. Você é um idiota, ele murmurou para si mesmo. Ele contou a ela metade da verdade. Sim, ele devia a Brennan uma dívida de vida. Sim, ele tinha prometido proteger Camila, mas ele tinha omitido a parte mais importante. No momento em que ele a sentiu naquele salão, seu lobo a tinha reconhecido instantaneamente. Companheira, não apenas qualquer companheira. Sua verdadeira companheira, aquela que a deusa da lua supostamente projetou para cada alfa, embora a maioria passasse suas vidas inteiras sem encontrá-las. Mas ele não podia dizer a ela, ainda não. A última vez que ele tinha visto Camila, ela tinha sido uma criança pequena, talvez de 4 anos, sentada nos ombros de seu pai, enquanto Brennan cuidava de suas feridas. Ela tinha cantado canções para ele para ajudá-lo a dormir durante a febre, sua pequena mão acariciando seu braço. E agora ela era uma mulher adulta, bonita e corajosa. E seu lobo a tinha reconhecido instantaneamente. Parecia errado de alguma forma, desequilibrado. A diferença de idade de 11 anos não importava para seu lobo, mas importava para sua consciência. Ele precisava que ela o escolhesse livremente, que o quisesse do jeito que ele a queria, como um homem, não como um rei, cumprindo um laço ou honrando uma dívida. Sua Majestade. Remy endireitou-se para encontrar seu capitão da guarda, Johan. Aproximando-se com curiosidade mal disfarçada. O conselho está solicitando uma audiência sobre sua escolha. Diga ao conselho que eu falarei com eles amanhã. Eles estão bastante insistentes, Sua Majestade. Lord Tavish, em particular, parece preocupado com as implicações políticas. Tavish pode esperar. O lobo de Remy rosnou a menção de seu mestre da moeda. Havia algo no homem que sempre o deixara irritado, embora ele nunca tivesse conseguido provar o porquê. Eu acabei de reivindicar minha companheira. Eu não vou passar a noite sendo repreendido sobre linhagens. A expressão de Joran suavizou. Entendido. Eu farei suas desculpas. Ele pausou. Pelo que vale, Sua Majestade. Eu acho que você fez uma boa escolha. A menina tem espírito. Você podia ver isso em como ela se portava, mesmo cega. Ela tem,
Remy concordou quietamente. Mais do que ela sabe. Depois que Joran saiu, Remy permitiu-se mais um momento de fraqueza. Ele pressionou a palma da mão contra a parede de pedra fria e pensou no rosto de Camila quando ele tinha tocado seu pulso. O jeito que seus lábios tinham se separado em surpresa. O suave suspiro que ela não pôde suprimir completamente. Talvez, apenas talvez, isso poderia funcionar. Ele se empurrou da parede e seguiu em direção ao seu estudo. Ele tinha 30 dias para provar a Camila Brennan que ela era mais do que uma obrigação. 30 dias para fazê-la querer ficar. Para Camila, a primeira semana passou em um borrão de novas texturas e sons desconhecidos. Seu quarto era enorme comparado à sua pequena cela no templo. Ela passou os primeiros 2 dias apenas mapeando, arrastando seus dedos ao longo das paredes imóveis, até que ela pudesse se mover pelo espaço sem hesitação. A cama estava empilhada com peles que pareciam nuvens. O banheiro tinha água aquecida que fluía de canos, um luxo que ela nunca tinha imaginado. Mas era a voz de Remy que ela se pegava ouvindo. Ele visitava todas as manhãs, perguntando sobre sua noite e descrevendo como o dia parecia além de sua janela. Sua voz estava se tornando familiar de uma maneira que tanto a confortava quanto a inquietava. Profunda e áspera, sim, mas havia uma gentileza por baixo quando ele falava com ela que fazia seu peito doer. No segundo dia, ele a encontrou de 4. Ela tinha estado contando os passos da cama para o guarda-roupa quando ela calculou mal e andou direto para a borda de uma cadeira. Agora ela estava mapeando o chão com suas palmas, tentando entender o layout do quarto apenas pelo toque. Camila? Sua voz veio da porta, entrelaçada com preocupação. Você está bem? Calor inundou suas bochechas. Claro, ele a encontraria assim, rastejando pelo chão como uma criança. Estou bem, apenas aprendendo o espaço. Ela o ouviu atravessar o quarto, seus passos cuidadosos, deliberados. Então ele estava ajoelhado ao lado dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir aquele cheiro de cedro e fumaça. Posso ajudar? Eu preciso fazer isso sozinha. As palavras saíram mais afiadas do que ela pretendia. Eu não posso confiar em outra pessoa toda vez que eu preciso saber onde os móveis estão. Você está certo. Ele não parecia ofendido. Mas e se eu apenas descrever o que você está sentindo? Você mapeia. Eu confirmo. Desse jeito você ainda está aprendendo sozinha. Ela hesitou, então assentiu. Seu orgulho queria recusar, mas sua canela machucada argumentou o contrário. Tudo bem, o que estou tocando agora? Sua mão estava apoiada em algo suave e fresco. Metal. A base de uma mesa lateral, ferro forjado, cerca de altura do joelho. Está a 3 passos de sua cama na diagonal. Aproximadamente onde 2 pés estaria se sua cama fosse o centro de um relógio. A referência ao relógio era inteligente. Ela o arquivou. E isso, ela esticou o braço e encontrou madeira. Essa é a cadeira que você bateu. Carvalho esculpido, encosto alto, 4-0 de sua cama, 2 passos. Eles continuaram assim por quase 1 hora. Ele nunca tentou assumir. Nunca a fez sentir-se indefesa. Apenas ajoelhou-se ao lado dela no chão e pacientemente descreveu cada peça de mobília, cada canto, cada obstáculo potencial. Há um tapete no centro, ele disse enquanto seus dedos encontraram a pilha macia. Cerca de 6 pés de largura, grosso o suficiente para você sentir a diferença sob seus pés. Se você estiver desorientada, encontre o tapete. Ele te dirá que você está no meio do quarto. Isso é realmente útil. Ela sentou-se sobre os calcanhares, surpresa. Você pensou sobre isso. Eu estive pensando em você. A admissão foi quieta, quase tímida. Sobre o que você precisaria. O que tornaria isso mais fácil? Algo quente se desdobrou em seu peito. Obrigado. Você precisa possuir este espaço. Torná-lo seu. Ela sentiu a mão dele cobrir a dela onde repousava no tapete. Mas eu sempre estarei aqui se você precisar de mim. Apenas peça.
Seu polegar traçou sobre suas juntas, mal um toque, mas enviou calor em espiral por seu braço. Eu deveria deixá-la terminar, ele disse, mas ele não se moveu. A menos que você queira companhia para o jantar. Eu poderia mandar trazê-lo aqui, ou eu poderia descrever o grande salão se você preferir comer lá. Aqui, ela disse rapidamente. Talvez muito rapidamente, mas ela não queria navegar em um quarto cheio de nobres olhando ainda. Se você não se importa, eu gostaria disso. Ela ouviu o sorriso em sua voz enquanto ele se levantava, sua mão escorregando da dela. Eu voltarei ao pôr do sol. Depois que ele saiu, Camila ficou no chão por um longo momento, sua mão ainda formigando onde ele a tocou. No quinto dia, ele a encontrou nos jardins. Ela tinha estado explorando os caminhos perto do castelo, uma mão arrastando-se ao longo da parede de cerca viva, quando ela ouviu seus passos no cascalho. Ela conhecia seu andar agora, proposital, mas sem pressa, o leve arrastar de seu pé esquerdo que sugeria uma velha lesão. Você está longe de seu quarto, ele disse, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Eu queria sentir o sol. Ela virou o rosto para o calor em suas bochechas. O templo não tinha jardins, apenas um pequeno pátio. Posso me juntar a você? O fato de que ele sempre perguntava, nunca assumia, fez algo vibrar em seu peito. Sim. O braço dele roçou o perenco enquanto ele se acomodava ao lado dela no banco, perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu calor. Sentir aquele cheiro de cedro e fumaça que estava se tornando dolorosamente familiar. Há uma fonte à sua esquerda, ele disse quietamente. Mármore branco em forma de cisne. Minha mãe a encomendou. Além disso, arbustos de rosas. Eles florescerão em mais um mês. As cercas vivas que você tem seguido são zimbro atrás de nós. Por que você faz isso? A pergunta escapou antes que ela pudesse pará-la. Fazer o quê? Descrever coisas, pintar quadros para mim com palavras. Ela se virou para ele, sentindo-se subitamente vulnerável. Você não precisa. Eu sei o que estou perdendo. Você não está perdendo nada. Sua mão encontrou a dela onde repousava no banco, envolvendo-a em calor. Você experimenta o mundo de forma diferente, mas isso não significa que você deve experimentar menos dele. Sua garganta apertou. A maioria das pessoas não pensa assim. A maioria das pessoas são tolas. Ela riu apesar de si mesma. Uma risada verdadeira, surpreendida dela. Seu polegar traçou sobre suas juntas um toque tão gentil que a fez doer. Diga-me o que você percebe, ele disse. Agora mesmo. O que você ouve? Sente? Ela inclinou a cabeça, ouvindo. A fonte. A água batendo em pedra, mas não é constante. Ela sobe e desce como se fosse moldada para fazer sons diferentes. Ela respirou fundo. Algo doce no ar. Flores, mas não rosas. Algo mais leve. É jasmim ao longo da parede sul. Pássaros, 3 canções diferentes. Não, 4. Um deles soa zangado. Ela sorriu, e seu batimento cardíaco é mais rápido do que o normal. Ela o sentiu ficar parado ao lado dela. Você pode ouvir isso quando está tão perto. Ela não deveria ter dito isso. Não deveria ter admitido que tinha estado prestando atenção. Que ela tinha aprendido o ritmo dele nos últimos dias. Mas a mão dele ainda estava segurando a dela e ela não conseguiu se afastar. Camila. Sua voz tinha caído, ficado áspera nas bordas. Se eu estou forçando demais, se isso é demais, não é. As palavras saíram mal acima de um sussurro. Eu não estou acostumada a alguém querer saber o que eu penso, o que eu percebo. Então você tem sido cercada por tolos por tempo demais. Sua mão livre subiu e ela sentiu seus dedos escovar sua bochecha, colocando uma mecha de cabelo atrás de sua orelha. O toque era tão terno que a fez prender a respiração. Tudo o que você percebe importa. Tudo o que você pensa importa para mim. Ela deveria recuar, se proteger. Lembre-se, isso era temporário. Mas a mão dele ainda estava contra sua bochecha, e ela se viu inclinando-se para ela em vez disso, apenas ligeiramente.
Por que isso importa? Porque você é notável. Ele disse isso simplesmente como se fosse óbvio, porque quando você escuta, você ouve coisas que ninguém mais ouve. Seu polegar roçou em sua maçã do rosto e ela percebeu com vergonha súbita que havia lágrimas lá. Porque quando você sorri, parece ver o sol romper as nuvens. Remy, você não precisa dizer nada. Sua mão escorregou de sua bochecha, mas ele não soltou sua outra mão. Eu só preciso que você saiba que é assim que eu te vejo. E eu vou continuar te mostrando até você começar a acreditar nisso. Eles sentaram lá em silêncio, mãos entrelaçadas, a fonte cantando sua canção irregular. E pela primeira vez desde que deixou o templo, Camila se permitiu imaginar, apenas por um momento, como seria ficar. No 8º dia, ela ouviu vozes alteradas de algum lugar abaixo de sua janela. Completamente inaceitável. O conselho tem todo o direito de questionar esta decisão. Essa era a voz de Joran, calma mas firme. Uma ômega cega sem família, sem conexões, sem valor político algum. É loucura. Ele poderia ter se aliado à família Grieve, fortalecido nossas fronteiras orientais. Já chega. Bufa! A voz de Remy cortou como um estalo de chicote, e Camila se viu movendo-se mais perto da janela apesar de si mesma. Minha escolha de companheira é final. Se você tem preocupações sobre política, traga-as para a reunião formal do conselho. Não fique em meu pátio questionando meu julgamento. Sua Majestade, estou apenas pensando no reino. Então pense em como pareceria se eu quebrasse uma dívida de vida com o homem que me salvou do mesmo veneno que matou meus pais. Pense sobre que mensagem isso envia sobre minha honra. Um longo silêncio, então a voz de Tavish, oleosa com falsa contrição. Claro, Sua Majestade, perdoe-me. Eu falei fora de hora. Camila ouviu passos se afastando, então o suspiro pesado de Remy. Ele não está errado, sabe? Joran disse quietamente. O conselho está inquieto. Eles esperavam que você fizesse um casamento politicamente vantajoso. O conselho pode ajustar suas expectativas. Remy soou cansado. Mais alguma coisa? Os relatórios das províncias orientais. Outro carregamento de grãos chegou. Estragado. Esse é o terceiro este mês. Sabotagem, quase certamente. E o momento é suspeito. Bem quando precisamos desses suprimentos para os estoques de inverno. Suas vozes diminuíram enquanto eles se afastavam, mas Camila ficou na janela, sua mente fervilhando. Ela era uma responsabilidade política, um embaraço. Ela tinha sabido isso intelectualmente, mas ouvir isso falado em voz alta tornou-o real. Remy estava protegendo-a por honra, mas a que custo para si mesmo? Naquela noite, quando ele veio verificar ela antes de dormir, uma rotina em que eles tinham caído, ela estava pronta. Eu tenho estado pensando sobre nosso arranjo. Ela disse antes que ele pudesse perguntar sobre o dia dela. Ela o ouviu se acomodar na cadeira perto de sua cama, podia imaginá-lo recostando-se do jeito que ele fazia quando estava cansado. Eu sou um fardo para você politicamente. Eu quero dizer, eu ouvi Lord Tavish esta manhã. Tavish é um idiota. Ele é seu mestre da moeda, e ele não está errado. Você poderia ter feito uma aliança. Eu poderia ter feito uma dúzia de alianças, Remy interrompeu, sua voz mais dura agora. Nenhuma delas teria honrado minha dívida com seu pai. Nenhuma delas teria sido você. A respiração de Camila prendeu. Você mal me conhece. Então me deixe aprender. Ela o ouviu se mover para a frente, sua voz mais perto agora. Você tem passado muito tempo neste quarto. Amanhã venha para a reunião do conselho comigo. Eu não posso. Você pode. Eu descreverei tudo o que você precisa saber. E Camila, ele pausou. Eu acho que você pode se surpreender. Como você navega o mundo de forma diferente daqueles de nós que dependem da visão. Você ouve coisas que perdemos, percebe padrões na conversa, no tom.
Isso é valioso. Sua mão encontrou a dela onde repousava na cama, seu polegar traçando suas juntas. Deixe-me provar isso para você. O toque enviou calor em espiral através dela. Ela tinha sido tão cuidadosa para não procurá-lo, para não se permitir querer isso quando era apenas temporário. Mas a mão dele parecia certa na dela, firme e quente e segura. Ok, ela sussurrou. Eu vou tentar. Seu polegar parou contra suas juntas e ela sentiu a mudança nele. Uma hesitação, como se ele estivesse ponderando suas próximas palavras. Quando ele falou novamente, sua voz tinha caído para algo mais quieto, mais cuidadoso. Há algo sobre o que eu tenho estado me perguntando. Sim, a venda. Por que você a usa? A mão de Camila foi instintivamente para a seda cobrindo seus olhos. Isso deixa as pessoas mais confortáveis. Meus olhos. Quando as pessoas os veem nublados assim, eles ou encaram ou desviam o olhar muito rapidamente. A venda é mais fácil para eles, não para você. Ela não sabia como responder a isso. Você vai tirar? Ele perguntou suavemente. Eu gostaria de ver seu rosto. Realmente vê-lo. Seus dedos tremeram enquanto eles encontraram o nó. Eles não são. Eu não sou. Deixe-me ser o juiz disso. Ela desamarrou a seda, deixou-a cair. Ar fresco beijou seu rosto, e ela lutou contra o desejo de se cobrir com as mãos. Remy ficou em silêncio por tanto tempo que seu peito começou a doer. Diga algo, ela sussurrou. Você é linda. Sua voz era áspera, quase estranha. Camila, você é deslumbrante. Seus olhos, eles são como o vidro do mar, verde claro com manchas de ouro. Eu nunca vi nada parecido com eles. Eles não veem nada. Isso não os torna menos bonitos. Isso não te torna menos bonita. Ela sentiu a mão dele envolver sua bochecha, seu polegar roçando gentilmente abaixo de seu olho. Amanhã, na reunião do conselho, você vai deixá-la à venda fora? Deixe-os te ver como você é. Sua respiração prendeu. Eles vão encarar. Deixe-os. Sua testa pressionou contra a dela. Você não tem nada para se envergonhar, Camila. E eu quero que todo o reino veja o que eu vejo. Que você vê. Força, coragem, beleza que não tem nada a ver com se seus olhos podem focar. Seu polegar traçou sua maçã do rosto. Eu te vejo, e você é perfeita. A garganta de Camila apertou com emoção. Ok, eu vou deixá-la fora. Obrigado. Seu polegar fez mais uma passagem sobre suas juntas antes que ele se afastasse. Agora descanse. Amanhã nós mostraremos a eles do que você é feita. Depois que ele saiu, ela deitou na escuridão e tentou não pensar em quanto sentiria falta disso quando os 30 dias terminassem. A reunião do conselho era um desastre esperando para acontecer, e Remy sabia disso. Ele a tinha sentado em uma cadeira ao lado da dele na cabeceira da mesa, perto o suficiente para que ele pudesse descrever quietamente cada membro do conselho conforme eles entravam. Ela tinha removido sua venda a pedido dele, e o verde claro de seus olhos era impressionante no sol da manhã, mesmo nublados como estavam. Ela estava apavorada. Ele podia sentir isso nela, podia ver isso na tensão de seus ombros. Mas ela sentou-se com as costas retas e digna, suas mãos dobradas calmamente em seu colo. Orgulho inchou em seu peito. Lord Tavish, mestre da moeda, ele murmurou enquanto o homem mais velho entrava. Cabelo grisalho, constituição magra, move-se como uma cobra. Ele sentiu os lábios de Camila contraírem-se com aquela descrição. Um por um ele os nomeou. Lady Helena, mestre de comércio. Sir Corwin, comandante da guarda. Lord Fabian, magistrado-chefe. 7 membros do conselho no total. Todos Levi, que tinham servido seu pai antes dele. Todos os quais estavam encarando Camila com graus variados de ceticismo. Devemos começar? Remy disse uma vez que todos estavam sentados. Primeira ordem de negócios. Os carregamentos de grãos. 3 chegaram estragados no último mês. Corwin, o que suas investigações revelaram?
O comandante moveu-se desconfortavelmente. O grão parece ter sido deliberadamente contaminado, Sua Majestade, provavelmente durante o transporte, mas não fomos capazes de identificar a parte responsável. Talvez se redirecionássemos fundos de outras despesas, poderíamos contratar investigadores adicionais, Tavish sugeriu suavemente. O casamento real, por exemplo, parece uma extravagância desnecessária dada a crise atual. Não haverá casamento real até que minha companheira e eu ambos concordemos com o laço. Remy disse simplesmente. O período de teste tradicional de 30 dias permanece. Próxima preocupação, a fronteira oriental. Lady Helena falou. A família Grieve está ameaçando retirar suas tropas da guarnição a menos que ofereçamos melhores termos de comércio. Sem eles, estamos vulneráveis a ataques. Que termos eles estão solicitando? Direitos exclusivos às terras madeireiras do norte. E Helena hesitou. Lord Graves sugeriu que os termos poderiam ser mais favoráveis se você tivesse reconsiderado sua escolha de companheira em favor de sua filha. Silêncio caiu sobre a mesa. Remy sentiu seu lobo subindo. Sentiu o rosnado crescendo em seu peito. Diga a Lord Grave, ele disse com precisão cuidadosa, que se ele retirar suas tropas por uma questão de orgulho ferido, eu considerarei isso um ato de traição. E se ele algum dia sugerir que eu afaste minha companheira novamente, eu pessoalmente removerei sua língua. Mais silêncio. Então Tavish limpou a garganta. Sua Majestade, talvez devêssemos discutir isso mais racionalmente. Não há nada para discutir. A segurança do reino não está contingente a quem eu levo para minha cama. Remy inclinou-se para a frente. Estamos claros? O sorriso de Tavish era frio. Cristalino, Sua Majestade. A reunião degenerou a partir daí em argumentos sobre política fiscal e rotas comerciais. Remy estava prestes a pedir um recesso quando a mão de Camila tocou seu braço. Posso dizer algo? Ela perguntou quietamente. Cada cabeça se virou para ela. Remy viu a dúvida em seus rostos, a condescendência. Claro, Camila. Os dedos de Camila apertaram brevemente em seu braço, então soltaram. Eu tenho estado ouvindo as propostas de Lord Tavish a respeito do tesouro. Perdoe-me se estou errada, mas você não sugeriu desviar fundos da Casa Real 3 vezes apenas nesta reunião? A expressão de Tavish suavizou-se em falsa paciência. Sim, minha senhora, estamos enfrentando sérias preocupações orçamentárias. E ainda assim, você também é quem aprovou o aumento de gastos nas propriedades do Conselho no mês passado. Eu ouvi você mencionar isso para Lady Helena antes da reunião começar. Ela estava te agradecendo pela nova fonte. O rosto de Helena corou. A mandíbula de Tavish apertou. Eu falhei em ver a relevância. Você está cortando fundos da casa do rei enquanto expande a sua própria. Essa é a relevância. A voz de Camila permaneceu calma. A menos que eu tenha ouvido mal. Você não ouviu mal, Remy disse suavemente, seus olhos fixos em Tavish. Você ouviu mal, Tavish? As melhorias da propriedade do conselho foram aprovadas por voto majoritário, o que você convenientemente esqueceu de me informar. Remy levantou-se lentamente. Quantas outras despesas você aprovou sem meu conhecimento? O rosto de Tavish tinha ficado pálido. Sua Majestade, eu garanto a você. Você está dispensado desta reunião. Discutiremos isso em particular mais tarde. Depois que Tavish saiu, praticamente vibrando com raiva suprimida. Remy virou-se para Camila. Como você sabia? Sua respiração mudava toda vez que ele falava sobre dinheiro, e sua voz subia ligeiramente quando ele estava mentindo. Eu notei isso antes quando ele alegou estar preocupado com o bem-estar do reino. Ela mordeu o lábio. Sinto muito se eu fui longe demais. Você não foi. Remy olhou ao redor da mesa para os rostos chocados de seu conselho. Mais alguém tem preocupações sobre minha escolha de companheira? Silêncio. Bom, reunião encerrada. Naquela noite, Remy trouxe o jantar para o quarto dela ele mesmo. Você foi magnífica hoje, ele disse enquanto colocava a bandeja.
Metade do conselho está aterrorizada com você agora. Camila sentiu suas bochechas aquecerem sob a seda de sua venda. Ela a tinha colocado de volta no momento em que tinha voltado para seu quarto. Aquele peso familiar em seus olhos, acalmando seus nervos. Ela sempre se sentia mais apresentável com ela. Menos exposta. Eu apenas ouvi. Você fez mais do que isso. A mão dele encontrou a dela. Puxou-a gentilmente para seus pés. Camila, eu preciso que você entenda algo. Você é um verdadeiro ativo. O que você fez hoje pegando Tavish em suas mentiras? Ninguém mais poderia ter feito isso. Eles estão muito ocupados olhando para livros razão para realmente ouvir. Você está sendo muito gentil. Estou sendo honesto. Suas mãos emolduraram seu rosto agora, polegares roçando suas maçãs do rosto logo abaixo da borda da venda. Posso remover isso? Por quê? Porque eu quero olhar para você apropriadamente quando eu digo isso. Tremendo, ela assentiu. Seus dedos foram gentis enquanto eles desamarraram a seda, deixando-a cair. Ela o ouviu puxar uma respiração lenta. Sentiu o peso do olhar dele em seu rosto. Quando ele falou novamente, sua voz tinha ficado áspera nas bordas. Eu quis dizer o que eu disse antes. Não há nada em você que precise ser escondido. Eu sei que não sou. Você é extraordinária. Ele disse isso como um fato, não um elogio. E eu preciso que você comece a acreditar nisso. Ela não podia ver o rosto dele, mas ela podia sentir o calor dele, cheirar o aroma de cedro e fumaça que aderia à sua pele. Suas mãos se levantaram por conta própria, pairando no ar entre eles. Ela tinha estado querendo perguntar isso há dias agora, mas sempre parecia muito íntimo, muito presunçoso. Posso? Ela engoliu em seco. Posso tocar seu rosto? Eu quero saber como você se parece. Sim. A palavra saiu áspera, quase ansiosa. Ela o sentiu inclinar-se mais perto, trazendo seu rosto ao alcance. Ela levantou as mãos lentamente, dedos tremendo enquanto faziam contato com sua mandíbula. O roçar da barba por fazer sob suas pontas dos dedos enviou um arrepio através dela. Ele estava perfeitamente imóvel enquanto ela explorava, deixando-a mapear a linha forte de sua mandíbula, o corte afiado de suas maçãs do rosto. Quando suas pontas dos dedos roçaram sobre seus lábios, ela os sentiu se separarem ligeiramente, sentiu o calor de sua respiração contra sua pele. Sua boca era mais macia do que ela tinha imaginado, e ela a tinha imaginado tarde da noite quando o sono não vinha. Cheia e quente, o lábio inferior ligeiramente mais cheio que o superior. Ela traçou a forma deles com seu polegar, ouviu sua respiração prender. Seu nariz tinha uma leve protuberância perto da ponte. Quebrado, ela sussurrou. 2 vezes. A palavra vibrou contra suas pontas dos dedos. Seu cabelo. As mãos dele pegaram as dela. Guiaram-nas para fios grossos que enrolavam ligeiramente nas pontas, onde eles roçavam seu colarinho. Ela enfiou seus dedos através dele, aprendendo a textura, o jeito que ele deslizava como seda entre seus dedos. Quando ela puxou gentilmente, experimentalmente, ela o ouviu fazer um som baixo em sua garganta. Que cor! Sua voz tinha ficado sem fôlego. Marrom escuro, quase preto. Suas mãos tinham encontrado sua cintura agora, ancorando-a. Eu não sou bonito como os cortesãos. Meu nariz é torto e eu tenho muitas cicatrizes. Você parece perfeito para mim. As palavras escaparam antes que ela pudesse pará-las. Ela o sentiu ficar completamente imóvel. Sentiu seus dedos apertarem contra sua cintura, pressionando no tecido de seu vestido. Camila, ele disse. E havia algo bruto em sua voz que a fez estremecer. Eu preciso te dizer algo. O que é? A dívida que eu devo ao seu pai é real, mas não é a única razão pela qual eu te reivindiquei. Seu coração martelou. Qual é a outra razão? Você é minha companheira, minha verdadeira companheira. Eu soube no momento em que eu te senti naquele salão. Sua testa pressionou contra a dela.
Eu deveria ter te contado antes, mas eu queria que você me escolhesse livremente. Não por causa de um laço, mas porque você queria. A respiração de Camila parou. Companheiros verdadeiros são raros. 1 em 10.000, eles dizem. E eu encontrei a minha sendo rejeitada em uma cerimônia de reivindicação. Sua risada era trêmula. A deusa da lua tem senso de humor. Por que você não me disse antes? Você teria acreditado em mim? Suas mãos deslizaram para envolver seu rosto novamente. Eu queria que você visse que você é valiosa por quem você é, não pelo que o laço faz de você para mim. Lágrimas queimaram atrás de seus olhos sem visão. Eu não sei se eu posso ser o que você precisa. Você já é. Ela o sentiu inclinar-se, o calor dele a envolvendo. Então seus lábios pressionaram contra sua testa, gentil, demorado, como se ele estivesse tentando memorizar a sensação dela, como se ela fosse algo precioso que ele tinha medo de quebrar. A ternura disso roubou sua respiração. Quando ele falou novamente, sua voz era baixa, destinada apenas a ela. Eu não estou te pedindo para decidir esta noite. Nós temos 3 semanas restantes. Deixe-me te mostrar quem eu sou. Deixe-se descobrir se isso... Seus polegares traçaram círculos lentos contra sua cintura. Se isso poderia ser algo que você também quer. E se eu ainda for? Ela sentiu a mudança nele. O jeito que sua respiração ficou irregular, o leve tremor em suas mãos onde eles a seguravam. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com coisas que ele não disse. Então, pelo menos eu terei tido estas semanas com você. Sua testa veio repousar contra a dela, mesmo se isso for tudo que eu conseguir. A crueza em sua voz a desfez, porque em algum lugar entre o banco do jardim e as câmaras do conselho, ela tinha se apegado de uma maneira que a aterrorizava. Ela se viu ouvindo os passos dele no corredor todas as manhãs, sentindo falta do cheiro dele quando ele saía, repetindo o tom de sua voz em sua mente quando ela estava sozinha, o jeito que ele suavizava quando ele falava apenas com ela. Ela queria as mãos dele em seu rosto novamente. Queria mapear o rosto dele com as pontas dos dedos até que ela soubesse cada centímetro de cor. Queria coisas que ela nunca tinha se permitido querer antes. Então ela estava com muito medo de que deixá-lo a destruiria também. As próximas 2 semanas se misturaram em uma névoa de calor e crescente intimidade. Remy a levou para todo lugar. Reuniões do conselho onde ela ouvia por mentiras. Passeios pelos jardins onde ele descrevia cada flor. Jantares onde ele a alimentava com mordidas de seu prato e a fazia rir com histórias de sua infância. E toda noite ele vinha para o quarto dela e a deixava tocar seu rosto, aprendendo as linhas e planos dele até que ela pudesse imaginá-lo perfeitamente em sua mente. Diga-me o que você vê. Ela sussurrou uma noite, seus dedos traçando sua mandíbula. Agora mesmo. Sua voz era áspera. Eu te vejo banhada em luz de fogo. Seu cabelo solto ao redor de seus ombros. Seus olhos capturam as chamas e eles parecem joias. E sua boca vai ser minha ruína, Camila. Calor inundou através dela, mas ela tentou manter sua voz firme. Por que isso? Porque tudo o que eu consigo pensar é em te beijar. Mas eu prometo deixar você ditar o ritmo, e eu estou tentando muito ser honrado. Seu pulso saltou. E se eu não quiser que você seja honrado? Então eu preciso que você me diga claramente, porque eu mal estou me segurando como está. O coração de Camila disparou. Eles estavam em território perigoso agora, parados na beira de algo que mudaria tudo. Ela tinha passado tanto tempo se protegendo, mantendo as pessoas à distância, nunca pedindo o que ela queria, convencendo-se de que não merecia de qualquer forma. Mas Remy a fez querer ser corajosa. Me beije, ela sussurrou. Remy fez um som baixo em sua garganta, quase um rosnado. Então a boca dele estava na dela, e o mundo pegou fogo. O beijo foi gentil no início, testando, seus lábios macios contra os dela. Mas quando ela fez um pequeno som de necessidade,
Seu beijo aprofundou, suas mãos deslizando em seu cabelo enquanto ele inclinava a cabeça dela para trás. Calor floresceu através dela, avassalador e perfeito. Ela agarrou seus ombros, sentindo os músculos se contraírem sob suas mãos. Ele era todo o poder controlado, segurando-se mesmo agora. Quando eles finalmente se separaram, ambos respirando pesadamente, ele repousou sua testa contra a dela. Eu deveria ir, ele disse asperamente, antes que eu não possa. Fique, suas mãos apertaram em seus ombros. Apenas fique mais um pouco. Fale comigo. Ele se acomodou ao lado dela na cama, puxando-a contra seu peito. Ela podia ouvir o batimento cardíaco dele ainda acelerado. Sobre o que você quer falar? Sua voz estava quente com diversão. Fale-me sobre a primeira vez que você me viu na cerimônia. Seus braços apertaram em torno dela. No momento em que entrei naquele salão, eu te senti. Meu lobo sabia antes mesmo de eu ver seu rosto. E então eu te vi, de pé tão reta, tão corajosa. Você estava usando aquela venda cinza. E tudo o que eu conseguia pensar era como seus olhos pareciam por baixo dela. O que você estava escondendo? Você queria ver meus olhos. Ela estava surpresa. Eu queria ver você inteira. Seu cabelo escuro com aquelas flores entrelaçadas nele. A curva de seu pescoço. O jeito que você se portava com tanta dignidade, mesmo quando eles te rejeitavam. Sua voz caiu mais baixo, mais áspera. Você era a mulher mais bonita naquela sala, Camila. Venda e tudo. E quando eu toquei sua mão e você ofegou, eu soube que estava perdido. Eu estava tão assustada, ela admitiu. Quando você disse meu nome, eu pensei que estava sonhando. Eu era quem estava sonhando. Eu tinha desistido de encontrar minha verdadeira companheira. E lá estava você. Ela se virou em seus braços para encará-lo. Remy, a diferença de idade. Isso te incomoda que você me conheceu como criança? Eu me perguntava se isso te incomodava. Ele disse quietamente. Eu me lembro de você como a garotinha de Brennan. E agora? Sua mão envolveu seu rosto. Agora você é uma mulher, e às vezes eu não consigo acreditar na minha sorte. Eu não vejo uma lacuna de idade. Eu vejo um homem que é gentil e paciente e que me faz sentir segura. Ela encontrou os lábios dele com os dedos, traçou-os. Eu vejo a pessoa com quem eu quero passar minha vida. Camila. Sua voz endureceu. Limpa a garganta. Você tem certeza? Uma vez que completarmos o laço, eu estou cansado de ir devagar. Ela puxou para trás apenas o suficiente para encontrar a boca dele novamente. Estou cansada de ser cuidadosa. Eu quero você, Remy. Todo você. Graças a Deus. Ele respirou. E então ele estava de pé, levantando-a com ele. Ele a carregou para a cama, deitando-a com uma reverência que fez seu peito doer. Eu vou adorar cada centímetro de você. E amanhã faremos a cerimônia formal de união, porque eu não estou esperando mais um dia para te chamar de minha rainha. Exigente, ela disse, mas ela estava sorrindo. Você não tem ideia. Ele a beijou novamente, mais profundamente desta vez, seu peso pressionando-a nas peles. Mas você vai descobrir. Nós temos o resto de nossas vidas para eu te mostrar. E ele fez. Ele a mostrou com suas mãos e sua boca e seu corpo, desfazendo-a e a montando novamente, até que ela estava tremendo e soluçando o nome dele. Quando ele finalmente deslizou dentro dela, completando o laço da maneira mais íntima possível, ela sentiu-o encaixar entre eles, um fio dourado que ligava sua alma à dele. Eu te amo, ele ofegou contra sua garganta enquanto eles se moviam juntos. Eu te amo, Camila. Minha companheira, minha rainha, minha. Sua, ela concordou, suas unhas cravando em seus ombros enquanto o prazer a atingia em ondas. Sempre sua. Quando acabou, eles deitaram emaranhados juntos, suados e sem fôlego. Remy pressionou beijos em sua têmpora, suas bochechas, seus lábios, sem arrependimentos.
Ele perguntou suavemente. Nenhum, ela traçou a linha de sua mandíbula, sorrindo. Embora o conselho vá ser insuportável amanhã. Deixe-os, eu tenho minha companheira. Nada mais importa. O que Remy não sabia, o que ele não podia saber, enquanto ele segurava sua companheira no calor do rescaldo de sua união, era que 3 andares abaixo, no estudo particular de Tavish, uma carta codificada estava sendo deslizada por baixo da porta. O mensageiro que a entregou desapareceu na escuridão antes do amanhecer, cavalgando forte para as montanhas do norte, e com isso, uma contagem regressiva para a guerra tinha começado. A cerimônia formal de união foi realizada 2 dias depois no grande salão do castelo. Camila usava um vestido de esmeralda profunda que fazia seus olhos brilharem, seu cabelo entrelaçado com flores e joias. Ela tinha deixado a venda fora a pedido dele, e ele observou com orgulho feroz enquanto ela navegava a cerimônia com a cabeça erguida. Quando a sacerdotisa perguntou se ela aceitava o laço livremente, a voz de Camila soou clara. Eu aceito. E quando Remy deslizou o anel da rainha em seu dedo, suas mãos estavam firmes. Você é minha agora, oficial e irrevogavelmente. A celebração depois foi luxuosa. Música e dança, e mais comida do que Remy tinha visto em anos. Ele manteve Camila perto, descrevendo as decorações e os convidados, apresentando-a a nobres que estavam aprendendo muito rapidamente que sua nova rainha tinha uma mente afiada e ouvidos mais afiados. Era perto da meia-noite quando Joran apareceu em seu cotovelo, com o rosto sombrio. Sua Majestade, precisamos falar em particular. O lobo de Remy se agitou inquieto. O que é? Não aqui. O olhar de Joran passou rapidamente para Camila. Minha senhora, talvez você gostaria de se retirar. Tem sido um longo dia. Estou bem, Camila disse, mas Remy podia ouvir a exaustão em sua voz. Vá, ele disse gentilmente, beijando sua têmpora. Eu subirei em breve. Depois que ela tinha ido, escoltada por suas damas de companhia, Remy seguiu Joran para uma antecâmara privada. Nós encontramos algo nos aposentos de Tavish, evidência de que ele tem estado desviando fundos por anos. A expressão de Joran era escura. E há mais. Cartas, codificadas, mas nossos estudiosos as quebraram. Ele tem estado se comunicando com alguém fora do reino. O sangue de Remy gelou. Quem? Nós não temos certeza ainda. A assinatura é apenas um símbolo. Uma serpente enrolada em torno de uma coroa. Remy ficou muito parado. O selo pessoal de seu tio Morvane tinha sido uma serpente. Era suposto ter sido destruído após o golpe, queimado junto com seu corpo. Morvane, Remy disse friamente. Meu tio, ele sobreviveu. O rosto de Joran ficou pálido. Isso é impossível. Nós vimos o corpo. Nós vimos? Ou nós vimos o que ele queria que víssemos? A mente de Remy acelerou. Se Tavish tem estado trabalhando para ele todo este tempo, alimentando-o com informações, desestabilizando o reino por dentro, então estamos em sérios apuros. Não. A mandíbula de Remy apertou. Ele está em apuros, porque agora nós sabemos que ele está lá fora. Ele olhou para Joran. Dobre a guarda nos aposentos de Camila. Ninguém entra ou sai sem minha aprovação. E traga Tavish para mim agora. Camila estava sonhando com as mãos de Remy em sua pele quando o som a acordou. Um assoalho rangendo. Apenas um, mas o suficiente. Os olhos de Camila se abriram, inútil, mas instinto, no entanto. Ela deitou perfeitamente imóvel, ouvindo. Ali, respirando. Alguém em seu quarto que não deveria estar. Eu sei que você está aí, ela disse quietamente. Identifique-se. Uma risada baixa. Menina esperta. Seu pai era esperto também. Não o salvou. Gelo inundou as veias de Camila. Aquela voz. Ela a tinha ouvido 100 vezes em reuniões do conselho. Oleosa e falsa. Tavish,
O que você está fazendo em meus aposentos? Ela manteve sua voz firme mesmo enquanto seu coração disparava, amarrando pontas soltas. Seu pai era um problema 20 anos atrás. Ele sabia demais, fez perguntas demais. Nós lidamos com ele eventualmente. Os passos de Tavish se aproximaram da cama. Então você começou a mostrar a mesma curiosidade infeliz. Aquela febre que você contraiu, nós não podíamos ter você seguindo os passos de seu pai. O sangue de Camila gelou. A febre que tinha assolado ela por semanas. Aquela que tinha roubado sua visão, mas de alguma forma a deixou viva quando os curandeiros disseram que ela deveria ter morrido. O chá, ela sussurrou, lembrando que um estranho o tinha trazido para a cabana de seu pai, alegando ser um viajante buscando abrigo. Ela tinha compartilhado sua xícara com ele por bondade. Menina esperta, deveria ter feito mais do que te cegar, mas você se mostrou surpreendentemente resiliente. Tavish soou quase irritado. Não importa. Uma menina cega parecia inofensiva o suficiente. Mas então nosso rei tolo teve que te trazer aqui, e agora você se esgueirou para a cama dele e seus conselhos, ouvindo com aqueles seus ouvidos espertos. Remy sabe sobre você, sobre o desvio de fundos. O desvio de fundos não é nada. Uma distração enquanto nos preparamos para o que realmente importa. A voz de Tavish endureceu. Morvane está vivo. Ele tem estado construindo um exército por 20 anos, e em 3 dias ele marchará sobre este castelo. O rei estará muito ocupado lutando contra ameaças externas para notar a lâmina em suas costas. Você vai matá-lo? Camila manteve sua voz firme. Ela estava mapeando a posição de Tavish pelo som, 6 pés de distância, movendo-se para a esquerda ao redor da cama. O pesado castiçal estava a 3 pés à sua direita na mesa de cabeceira. A porta estava a 12 passos atrás dela, mas ele provavelmente a tinha trancado. O atiçador de lareira estava mais perto, talvez 8 pés. Eu vou ajudar Morvane a retomar seu trono. E você... Tecido farfalhou enquanto ele se movia mais perto, 5 pés agora. Você vai ter um trágico acidente. Cair das escadas, talvez, como seu pai. Agora, enquanto ele ainda estava falando, ainda confiante, Camila rolou para o lado oposto da cama, seu corpo movendo-se por puro instinto. Seu pai tinha ensinado isso a ela. Nunca fique onde seu inimigo espera que você esteja. Ela aterrissou em um agachamento, suas mãos encontrando o chão, orientando-se. Guardas! Ela gritou, sabendo que era fútil, mas precisando ganhar segundos. A risada de Tavish era fria. Mais perto agora. Ele estava contornando a cama. Eles estão mortos ambos. Veneno em seu vinho da noite. Ninguém está vindo para te salvar. Seus passos eram confiantes, sem pressa. Ele pensou que ela estava indefesa. Pensou que a cegueira a tornava presa. Mas ele estava errado. A mão de Camila disparou, dedos fechando em torno do pesado castiçal de latão na mesa de cabeceira. Ela se levantou de seu agachamento e balançou forte, usando todo o seu corpo, mirando onde a voz dele tinha estado um batimento cardíaco atrás. O impacto sacudiu seu braço. Contato sólido. Osso, talvez seu ombro ou costelas. O grunhido de dor de Tavish foi satisfatório, seguido pelo tropeço de seus pés enquanto ele cambaleava para trás. Você pequena. Ela não esperou que ele terminasse. Ela correu para a porta, sua mão arrastando-se pela parede para guiá-la. Atrás dela, Tavish se recuperou, seus passos batendo atrás dela. Seus dedos encontraram a maçaneta da porta. Trancada, claro. Mãos fortes a agarraram por trás, uma apertando sobre sua boca. Ela mordeu com força, sentindo gosto de sangue. Tavish rugiu e a jogou de lado. Ela bateu na parede com força que machucou, sua cabeça rachando contra a pedra. Dor lacerou seu crânio. Chega de jogos. Tavish rosnou.
Ela ouviu o sussurro do aço saindo de uma bainha. Vou fazer isso rápido. A mão de Camila arranhou contra a parede, encontrou o cordão que Remy tinha mostrado a ela, o sino de emergência. Ela o puxou com força. Em algum lugar distante, sinos começaram a tocar. A lâmina de Tavish assobiou pelo ar. Camila caiu, sentiu-o passar sobre sua cabeça, mas ele era mais rápido do que ela esperava. Sua mão fechada em seu cabelo, puxando-a para cima, a lâmina pressionada fria contra sua garganta. Tarde demais. Ele sibilou em seu ouvido. Até a hora que eles arrombarem aquela porta, você estará... A porta explodiu para dentro com um estalo de madeira estilhaçando. Então a voz de Remy, mal humana com raiva. Afaste-se da minha companheira. Ele tinha estado interrogando o mordomo de Tavish quando os sinos de emergência começaram a tocar. Seu sangue tinha gelado no momento em que ele ouviu de qual torre eles vinham. Aposentos de Camila. Ele se moveu no meio da corrida, seu lobo se libertando enquanto ele rasgava pelo castelo. Guardas se afastaram de seu caminho. Ele subiu as escadas 4 degraus de cada vez. Seu único pensamento. Chegue até ela. Proteja-a. Mate qualquer coisa que a ameace. A porta trancada nem o tinha atrasado. Um golpe de seu ombro e ela se estilhaçou. A cena que o cumprimentou alimentaria seus pesadelos por anos. Tavish com uma lâmina na garganta de Camila, o sangue dela já escorrendo onde a borda tinha cortado sua pele. Seu rosto estava pálido, uma contusão florescendo em sua têmpora, mas seus olhos eram ferozes. Solte-a! Remy disse, forçando as palavras através de suas cordas vocais alteradas. Tavish sorriu. Eu não acho, Sua Majestade. Aqui está o que vai acontecer. Você vai me deixar sair deste castelo ou eu vou abrir a garganta dela. Você morrerá antes de dar 2 passos, talvez, mas ela morrerá primeiro. A mão de Tavish apertou no cabelo de Camila, fazendo-a estremecer. É uma troca que você está disposto a fazer. O lobo de Remy uivou por sangue. Cada instinto gritava para ele atacar, para rasgar Tavish em pedaços, mas a lâmina estava muito perto da garganta de Camila. Um movimento errado e ele a perderia. Ela estava tremendo. Ele podia ver isso no posicionamento de seus ombros. Podia sentir o medo nela, apesar de seu rosto corajoso. Sangue escorria por seu pescoço, de onde a lâmina já tinha mordido sua pele. E a visão disso, o sangue de sua companheira, derramado por este traidor, fez algo selvagem e desesperado arranhar seu peito. O que você quer? As palavras saíram estranguladas, mal-humanas. Passagem segura, um cavalo, 6 horas de vantagem. Feito. Ele daria a Tavish qualquer coisa. A coroa, o reino, sua própria vida. Apenas solte-a. Remy. Não. Camila começou, quieta. Tavish rosnou, pressionando a lâmina mais forte. Sangue fresco jorrou, uma linha carmesim contra sua pele pálida. A visão de Remy ficou vermelha. Seu lobo avançou, e foi preciso tudo o que ele tinha, cada grama de controle que ele tinha passado uma vida construindo, para segurá-lo. Machuque-a novamente e não há acordo. Sua voz era mal reconhecível, mais rosnado do que palavras. Toque-a novamente e eu passarei dias te matando. Então pare de perder tempo. Limpe o pátio. Tenha um cavalo pronto. Mova-se. Remy não tirou os olhos de Camila enquanto ele chamava por cima do ombro. Johan, faça como ele diz. Passos se afastaram. Tavish começou a recuar em direção à porta, arrastando Camila com ele. Ela estava tremendo. Remy podia ver isso, mas seu rosto permaneceu calmo, confiando nele para consertar isso. Eles chegaram ao pátio. Uma procissão horrível. Tavish com seu refém. Remy rondando atrás como um lobo em uma corrente. Guardas formando um círculo amplo com armas em punho. Um cavalo esperava, selado e pronto. Afaste-se, Tavish ordenou. Todos vocês, ou eu a mato bem aqui. Os guardas recuaram. Remy manteve sua posição. Você também, Sua Majestade. Não, eu farei isso. Você não vai.
A voz de Remy era mortalmente calma, porque no momento em que aquela lâmina cortar mais fundo, meus guardas te encherão de flechas. Você morrerá antes que o corpo dela atinja o chão. Sua única chance é soltá-la e correr. Você está blefando. Me tente. Por um longo momento eles se encararam. Então os olhos de Tavish passaram para os arqueiros nas paredes, calculando suas chances. Seu aperto em Camila mudou apenas ligeiramente. Sua atenção dividida por um único batimento cardíaco. Foi o suficiente. Camila enfiou o cotovelo para trás em seu estômago, então deixou cair seu peso total para baixo. A lâmina cortou seu ombro em vez de sua garganta enquanto ela caía. Tavish tropeçou, seu equilíbrio quebrado. Remy se moveu. O mundo desacelerou. Ele cobriu os 10 passos em 3 passadas, mais rápido que o humano, seu lobo avançando sob sua pele. Sua mão disparou como uma cobra atacando, dedos apertando em torno do pulso de Tavish com força esmagadora. O grito de Tavish foi agudo e afiado, a faca tilintando inutilmente nas pedras. Mas Remy não tinha terminado. Ele girou Tavish com eficiência viciosa, uma mão fechada na parte de trás de sua camisa, e o jogou de cara no chão. Remy, pare! A voz de Camila cortou a névoa vermelha como uma lâmina. Nós precisamos dele vivo. Nós precisamos saber os planos de Morvane. Cada fibra do ser de Remy gritou em protesto. Seu lobo exigiu sangue, exigiu vingança. Sua mão apertou no pescoço de Tavish. Sentiu os ossos frágeis sob sua palma. Tão fácil, tão satisfatório. Mas Camila estava certa. Joran, ele disse através de dentes cerrados, sua voz mal-humana. Ele forçou sua mão a soltar, a recuar. Leve-o para as masmorras. Acorrente-o em ferro. Eu quero 4 guardas nele o tempo todo. Ele se levantou, dando um passo para trás antes que seu controle pudesse ceder. E se ele sequer respirar errado, você tem minha permissão para quebrar seu outro braço. Enquanto eles arrastavam Tavish para longe, Remy virou-se para Camila. Ela estava de joelhos, uma mão pressionada em seu ombro sangrando, seu rosto muito pálido. Você está ferida, ele disse, e sua voz quebrou nas palavras. Estou viva. Ela o procurou cegamente. Remy? Ele a puxou para seus braços, enterrando o rosto no cabelo dela. Ela estava tremendo. Ou talvez ele estivesse. Sinto muito. Ele respirou contra sua têmpora. Eu deveria ter tido mais guardas. Deveria tê-lo prendido antes. Deveria ter... Ela puxou para trás apenas o suficiente para encontrar o rosto dele com as mãos. Você me salvou. Isso é o que importa. Você se salvou. Aquele movimento com o cotovelo. Meu pai me ensinou. Disse, uma menina cega precisava saber como lutar sujo. Seu sorriso era trêmulo. Acho que ele estava certo. Remy beijou sua testa, suas bochechas, seus lábios. Beijos gentis que diziam, eu te amo, eu quase te perdi, eu nunca vou te deixar ir. Vamos, ele disse finalmente. Vamos ver esse ombro. A curandeira, uma mulher gentil chamada Iris, limpou e enfaixou a ferida, enquanto Remy pairava como uma sombra ansiosa. Não é profundo, Erasus assegurou. Ela terá uma cicatriz, mas deve curar limpo se ela descansar. Eu vou me certificar de que ela descanse, Remy disse. Estou bem, Remy. Você está sangrando. Isso não está bem. É mal um arranhão. A sua inspiração forte, ela estendeu a mão para a dele, apertando-a. Remy, eu sobrevivi a coisas piores. Uma febre que deveria ter me matado. 6 anos de cegueira. 17 rejeições em uma cerimônia de reivindicação. Eu acho que posso lidar com um pequeno corte. Pequeno. Sua voz estava tensa. Camila, ele tinha uma lâmina em sua garganta. Eu pensei. Ele parou, sua mão tremendo na dela. Mas você me salvou. Ela o puxou para mais perto, sua outra mão encontrando seu rosto. Eu estou aqui. Estou inteira e não vou a lugar nenhum. Sua testa caiu em seu ombro, cuidadoso com sua ferida. Por um momento, ele apenas respirou,
sua mão segurando a dela como um salva-vidas. Depois que Iris saiu, ele finalmente levantou a cabeça. Tavish te contou sobre Morvan. Ele está vivo, planejando atacar em 3 dias. Ela apertou os seus dedos. Mas nós temos aviso agora. Nós podemos nos preparar. Nós podemos tentar. Remy soou exausto. Mas eu não sei quantos de meu próprio povo estão comprometidos. Tavish tem estado trabalhando para Morvani por 20 anos. Quantos outros ele virou? Então nós os testamos. Traga-os para reuniões do conselho. Eu vou ouvir. Ela virou-se para ele mesmo que não pudesse ver seu rosto. Eu posso ouvir mentiras, lembra? Deixe-me ajudar. Você acabou de quase morrer. E eu quase morrerei novamente se Morvani tomar este castelo. Ela envolveu seu rosto. Nós estamos nisso juntos, Remy. Você e eu. Deixe-me lutar ao seu lado. Sua testa pressionou contra a dela. Eu odeio isso. Eu odeio que você esteja em perigo por minha causa. Estou em perigo por causa de Morvani, não você. Ela acariciou seu polegar pela maçã do rosto dele. E eu preferiria estar em perigo ao seu lado do que segura e sozinha. Ele a beijou então, profundo e desesperado, suas mãos gentis apesar da urgência. Quando eles se separaram, ambos respirando pesadamente, ele repousou sua testa contra a dela novamente. Depois que isso acabar, ele disse quietamente: depois que tivermos lidado com Morvani e assegurado o reino, eu estou te levando para um lugar seguro, um lugar quieto, e eu não vou te deixar sair da cama por 1 semana. Calor inundou através dela. Isso é uma promessa? Um voto. Ele a beijou mais uma vez, mais suavemente. Mas primeiro, nós temos um traidor para interrogar e um reino para salvar. Na manhã seguinte, eles foram para as masmorras juntos. Tavish parecia significativamente pior do que ele tinha na noite anterior. Machucado, um braço em uma tipóia, correntes prendendo-o à parede, mas seus olhos ainda estavam afiados com ódio quando Remy entrou. Veio para se gabar, Sua Majestade. Eu vim por informação. A voz de Remy era fria. Onde está Morvani? Tavish riu. Você acha que eu vou te dizer? Mesmo que você me torture, eu não vou quebrar. Morvani tem estado planejando isso por 20 anos. Você não pode pará-lo. 3 dias, você disse. Camila deu um passo à frente e ela ouviu a inspiração forte de Tavish. Ele está atacando em 3 dias. De qual direção? O passarinho cego quer brincar de interrogador. Que doce, responda ela. Remy rosnou. Ou o quê? Você vai me matar? Vai em frente. Eu sou um homem morto de qualquer forma. Morvani não tolera fracasso, e eu falhei espetacularmente ao ser pego. As correntes de Tavish chacoalharam enquanto ele se movia. Mas ele ainda vai ganhar. Você está em menor número, superado taticamente, e muito mole para fazer o que precisa ser feito. Camila inclinou a cabeça ouvindo. Você está com medo. Não estou. Sua respiração é superficial. Seu coração está acelerado. Você está apavorado. Ela deu mais um passo para mais perto. Não de Remy, de Morvani. O que ele te prometeu se você tivesse sucesso? E o que ele fará a você por falhar? Tavish ficou em silêncio por um longo momento. Ele matará minha família, minha esposa, minha filha. Eles estão com ele agora, seguro contra minha traição. Algo no peito de Camila torceu. Então nos ajude. Diga-nos onde ele está, quantos homens ele tem. Nós tiraremos sua família. Você não pode. Nós podemos tentar. Ela suavizou sua voz. Você está certo que Morvani não tolera fracasso, mas Remy tolera. Ele não é seu tio. Dê a ele uma razão para te mostrar misericórdia. Por que você iria querer misericórdia para mim? A voz de Tavish ficou amarga. Eu tentei te matar. Eu matei seu pai. O quê? A voz de Remy era mortalmente suave. A queda não foi um acidente. Eu o empurrei. Tavish soou quase orgulhoso agora, desafiador. Ele tinha descoberto demais. Estava fazendo perguntas demais.
Morvani ordenou que fosse feito quietamente. Então eu droguei sua bebida e o ajudei a subir aquelas escadas. Um empurrão e o problema foi resolvido. Camila sentiu Remy ficar absolutamente parado ao lado dela. Sentiu o próprio ar parecer engrossar com violência mal contida. Quando ele falou, sua voz era tão fria que queimava. Diga isso de novo, Remy. A mão de Camila encontrou seu braço. Os músculos por baixo estavam apertados como aço, tremendo com contenção. Ele matou seu pai, assassinou-o e fez parecer um acidente. E ele está orgulhoso disso, eu sei. Ela manteve sua voz firme mesmo enquanto sua própria dor ameaçava sufocá-la. Eu sei o que você está pensando. Que deveríamos deixá-lo apodrecer. Que ele merece morrer pelo que ele fez. Ele merece. Remy disse friamente. Sim, mas sua família não merece morrer por seus crimes. Ela virou-se para Tavish novamente. Última chance. Onde está Morvan? Tavish ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Então, finalmente, a velha fortaleza a 3 dias de viagem ao norte nas montanhas Blackwood. Ele tem 500 homens, talvez mais. E ele tem seus lords da fronteira, aqueles que você pensava que eram leais. Grieve, Ashford, Thorne, todos eles. Remy praguejou suavemente. Metade da minha defesa do norte. Ele prometeu a eles poder quando ele tomar o trono. Terra, títulos, ouro. A risada de Tavish era oca. Eles acreditam nele. E sua família na fortaleza. 2ª torre, 3º andar. Minha esposa é Helena. Minha filha é Mara. Ela tem apenas 12. Sua voz rachou. Por favor, o que quer que eu tenha feito, eles são inocentes. Camila olhou para Remy. Embora ela não pudesse ver sua expressão, mas ela podia ouvir a tensão em sua respiração. Podia sentir a guerra dentro dele entre justiça e misericórdia. Nós enviaremos uma equipe, Remy disse finalmente. Uma pequena força de ataque para extraí-los antes que engajemos o exército de Morvani. Mas Tavish, sua voz endureceu. Depois que isso acabar, você vai ser julgado por traição, por assassinato, por cada crime que você cometeu. Se o conselho te achar culpado, você vai ser enforcado. Sua cooperação pode render clemência para sua família, mas não para você. Eu entendo. Tavish desabou contra a parede. É mais do que eu mereço. Os próximos dias foram um borrão de preparação. Remy chamou seus lords leais ao castelo, observou Camila ouvir cada um com aquela intensidade focada que ela tinha, separando os verdadeiros dos mentirosos. Mais 3 traidores foram descobertos e presos. O resto jurou sua lealdade e prometeu suas tropas. Nós teremos talvez 400 lutadores, Joran relatou, contra os 500 de Morvani, mais quaisquer forças que os lordes traidores tragam. Então teremos que ser mais espertos. Remy estudou o mapa espalhado em sua mesa de guerra. A fortaleza Blackwood fica em um vale, uma abordagem principal, falésias íngremes em 3 lados. Ele esperará que nós o ataquemos diretamente. Então, nós não. Camila disse de seu assento junto ao fogo. Ela tinha estado quieta durante a maior parte da sessão de planejamento, apenas ouvindo. E se dividirmos nossas forças, enviarmos um pequeno grupo através das falésias, escaladores, equipamento leve para atingi-lo por trás, enquanto o exército principal ataca pela frente? Joran franziu a testa. Essas falésias são quase impossíveis de escalar. Quase. Camila se levantou, movendo-se para a mesa com a confiança de alguém que tinha memorizado o quarto, mas não completamente. E Morvani não vai esperar isso porque é muito difícil. Ele terá guardas mínimos naquele lado. Ela está certa, Remy disse lentamente. Se pudermos colocar até 50 homens por aquelas falésias e na fortaleza, poderíamos abrir os portões por dentro e resgatar a família de Tavish no caos, Camila adicionou. Eles estão na 2ª torre.
Se seus escaladores puderem alcançar isso primeiro, o plano tomou forma na próxima hora. 50 de seus melhores escaladores escalariam as falésias ao amanhecer, enquanto a força principal atacava o exército de Morvani no vale. Uma vez que a guarda traseira fosse eliminada e a família extraída, eles sinalizariam a força principal para pressionar o ataque. É arriscado, Joran disse. 100 coisas poderiam dar errado. Então nós nos certificamos de que eles não aconteçam. Remy olhou ao redor para seus comandantes reunidos. Nós nos movemos ao primeiro sinal de luz. Prepare seus homens. Depois que eles se dispersaram, Camila o abordou. Eu estou indo com você. Absolutamente não, Remy. Ela encontrou a mão dele, entrelaçou seus dedos. Eu posso ajudar. Se há guardas para evitar, eu posso ouvi-los antes que seus soldados os vejam. Se há armadilhas, eu posso detectá-las. Você precisa de mim. O que eu preciso é que você esteja segura. Eu não tenho estado segura desde o momento em que você me reivindicou. Ela sorriu, mas havia aço por baixo. E eu não estarei segura até que Morvani seja derrotado. Então, deixe-me ajudar a terminar isso. Ele queria discutir, queria trancá-la no castelo e postar 100 guardas em sua porta. Mas ela estava certa. Suas habilidades poderiam significar a diferença entre sucesso e fracasso. Você fica comigo, ele disse finalmente. O tempo todo você não corre riscos. Você não brinca de herói. Entendido. Entendido. Ela se levantou nas pontas dos pés e o beijou. Nós vamos ganhar isso. Eles cavalgaram ao amanhecer, 400 soldados movendo-se pela escuridão antes do amanhecer como fantasmas. Camila cavalgou ao lado de Remy, sua mão ocasionalmente tocando seu braço para tranquilizá-la. Ela não podia ver a paisagem por onde passavam, mas ela podia sentir a tensão no ar. Podia ouvir a respiração nervosa de soldados se preparando para a batalha. Ao meio-dia, eles tinham alcançado as montanhas Blackwood. As falésias subiam como paredes em ambos os lados do vale, pedra escura desaparecendo na névoa. A equipe de escalada vai agora, Remy disse quietamente. O resto de nós espera pelo sinal. Camila fazia parte da equipe de escalada. 20 soldados mais ela e Remy. Joran lideraria a força principal. A escalada foi brutal. Remy ficou perto, descrevendo apoios para as mãos e avisando-a de pedras soltas. Seus dedos estavam sangrando quando eles chegaram ao topo, seus ombros gritando com esforço. Mas eles conseguiram. A fortaleza se estendia abaixo deles, tochas tremeluzindo na escuridão antes do amanhecer. 2 guardas na parede norte. Um dos soldados sussurrou. 3 pela entrada da torre. Espere, Camila respirou. Ela inclinou a cabeça ouvindo. Há outro guarda dentro da torre. Primeiro patamar. Eu posso ouvir a respiração dele. Remy apertou a mão dela uma vez. Reconhecimento e orgulho misturados. Então ele sinalizou seus homens para avançar. Os guardas morreram rapidamente e eficientemente, gargantas cortadas antes que pudessem levantar um alarme. A equipe escorregou para a torre, movendo-se como sombras. O mundo de Camila se estreitou para o som. Passos na pedra, o farfalhar de roupas, o suave ranger de lâminas sendo desembainhadas. Eles subiram as escadas da torre e em cada patamar ela parou, ouvindo por ameaças. 3º andar. Remy sussurrou. Tavish disse, 3º andar. Eles encontraram o quarto guardado por um único homem. Ele caiu com uma flecha na garganta, silencioso e súbito. Remy abriu a porta. Dentro, uma mulher e uma jovem menina se amontoavam juntas em uma cama estreita. Ambas ofegaram quando a porta abriu, a mulher puxando a menina para trás dela. Helena, Remy disse quietamente. Eu sou rei Remy. Seu marido nos enviou. A respiração da mulher prendeu. Tavish, ele está vivo, sob custódia? Mas ele nos disse onde encontrá-las. Remy se moveu para o quarto, seus soldados se espalhando para segurá-lo. Nós vamos tirá-las daqui, mas precisamos nos mover rápido.
Morvane não saberá que vocês se foram até que seja tarde demais. Remy as ajudou a se levantar. Fiquem perto e fiquem quietas. A extração correu suavemente até que eles chegaram ao pátio. Então um sino de alarme começou a tocar, alto e urgente. Eles encontraram os corpos. Um dos soldados de Remy praguejou. Corram, Remy ordenou. Levem-nas para os portões agora. O caos irrompeu. Guardas saíram das casernas, armas em punho. A equipe de Remy lutou seu caminho em direção aos portões principais, protegendo os civis em seu centro. Camila ficou perto de Remy, seu coração martelando enquanto o aço se chocava ao redor dela. Camila, abaixe-se! Remy gritou. Ela caiu instantaneamente. Algo assobiou sobre sua cabeça. Uma lâmina. Ela percebeu que a espada de Remy cantou e um corpo atingiu o chão ao lado dela. Então eles estavam nos portões. Os soldados de Remy os abriram com força assim que as forças de Joran entraram estrondosamente no vale. A batalha que se seguiu foi breve, mas brutal. As forças de Morvane, presas entre o exército na frente e os portões abertos atrás, caíram em desordem. Camila ouviu o choque do aço, os gritos dos moribundos, o trovão de cascos e, através de tudo isso, a voz de Remy. Fique abaixada, fique perto. Eu te peguei. A luta durou talvez 1 hora. Então a voz de Joran ressoou. Eles estão se rendendo. Nós os temos. Eles encontraram Morvane em sua sala de guerra, cercado por mapas e abandonado por seus conselheiros em fuga. Ele parecia mais velho do que Remy se lembrava, cabelo grisalho, envelhecido, mas ainda perigoso. Seus olhos fixaram em Remy com puro ódio. Sobrinho, ele disse quase agradavelmente. Parabéns, você arruinou 20 anos de trabalho. Você matou minha família. A espada de Remy estava em sua mão, ainda ensanguentada da batalha. Você me envenenou, assassinou meus pais, tentou roubar meu trono. Seu pai era fraco. Ele teria destruído este reino com suas políticas brandas e falhas diplomáticas. Morvane gesticulou para os mapas. Eu nos teria feito fortes, temidos, respeitados. Você nos teria feito tiranos. Melhor um tirano do que um cadáver. Os olhos de Morvane passaram rapidamente para Camila, que estava ao ombro de Remy. Eu vejo que você encontrou uma companheira. Pena que ela está quebrada. Embora eu suponha que pedintes não podem ser exigentes. O lobo de Remy rosnou, mas a mão de Camila em seu braço o parou. Ele está tentando te provocar. Ela disse quietamente. Não dê a ele a satisfação. Morvane riu. A menina cega dá conselhos. Que comovente. Tavish te disse antes que ele matou seu pai? Ele descreveu como o velho implorou? Já chega. A voz de Remy cortou como um chicote. Você vai ser julgado por traição, por assassinato, por cada crime que você cometeu nos últimos 20 anos. E quando o conselho te achar culpado, e eles vão, você vai ser enforcado. Você não tem coragem para isso. Me tente. Por um longo momento, tio e sobrinho se encararam. Então Morvane sorriu. Você se tornou mais duro. Bom, talvez você sobreviva lá afinal. Levem-no, Remy ordenou a seus guardas. Acorrentem-no. Eu o quero vivo para o julgamento. Enquanto eles arrastavam Morvane para longe, Remy finalmente permitiu-se respirar. Acabou. A conspiração, a ameaça, tudo isso. Nós fizemos isso, Camila disse suavemente. Ele a puxou para seus braços, segurando-a tão apertado que ela guinchou. Nós fizemos. Você foi incrível. Eu apenas ouvi. Você salvou vidas, nos ajudou a vencer. Ele beijou sua têmpora. Você é incrível, Camila. Eu mencionei isso recentemente, não na última hora. Ela sorriu contra seu peito. Mas eu não vou reclamar se você quiser repetir. Ele fez múltiplas vezes entre beijos enquanto seus soldados aplaudiam ao redor deles. Os julgamentos levaram 3 semanas.
Morvani foi considerado culpado em todas as acusações e enforcado ao amanhecer em uma manhã cinzenta. Tavish recebeu prisão perpétua em vez de morte. Sua cooperação e a inocência de sua família lhe rendendo tanta misericórdia. Os lordes traidores foram despojados de suas terras e títulos, exilados para os cantos distantes do reino. E através de tudo isso, Camila estava ao lado de Remi, sua rainha, sua companheira, sua parceira em todas as coisas. Mas algo a estava incomodando. Remi podia sentir isso no jeito que ela tocava seus olhos, às vezes, quando ela pensava que ele não estava olhando. Podia ouvir isso nas perguntas que ela não fazia. Diga-me o que está errado, ele disse uma noite enquanto eles deitavam juntos na cama. Ela ficou quieta por um longo momento. Eu quero te ver, seu coração apertou. Camila, eu sei que nós conversamos sobre isso. Eu sei que você disse que minha cegueira não importa e eu acredito em você. Mas eu quero. Sua voz quebrou. Eu quero ver seu rosto. Eu quero assistir o nascer do sol que você descreve tão lindamente. Eu quero ver nossos filhos algum dia se formos abençoados com eles. Pode haver um jeito, Remi disse lentamente. Ela sentou-se. O quê? O templo da deusa da lua nas montanhas do norte. A lenda diz que ela pode conceder milagres a companheiros verdadeiros. Ele tocou seu rosto gentilmente. Nós poderíamos ir pedir a ela para restaurar sua visão. E se ela recusar, então nós voltamos para casa e vivemos nossas vidas exatamente como somos, juntos, felizes. Ele a beijou suavemente. Mas se há uma chance, mesmo uma pequena, você não quer aproveitá-la? Os olhos de Camila se encheram de lágrimas. Sim, sim, eu quero. Eles cavalgaram para o norte 2 dias depois. Apenas os dois e uma pequena escolta de guarda. O templo da deusa da lua ficava alto nas montanhas, antigo e bonito. Camila não podia vê-lo, mas ela podia sentir seu poder zumbindo no ar. Podia ouvir o vento assobiando através de colunas de pedra. Nós buscamos uma audiência com a deusa. Remi chamou. Por um momento, nada. Então uma voz, feminina, sem idade, carregando o peso da eternidade. Entrem, crianças. Eu tenho estado esperando por vocês. Eles andaram por corredores que pareciam mudar e se transformar ao redor deles, até que finalmente eles alcançaram uma câmara que cheirava a flores da lua e luz das estrelas. Remi, a deusa disse, e Camila, companheiros verdadeiros, ligados por escolha e amor. Por que vocês vieram? Para pedir um milagre, Remi disse. Para restaurar a visão de minha companheira. E o que você ofereceria em troca? Qualquer coisa, Remi disse sem hesitação. Minha coroa, meu reino, o que você pedir? Não. A mão de Camila encontrou a dele. Nós oferecemos a nós mesmos nosso serviço. O que quer que a deusa precise, nós faremos isso juntos. Mas não sua coroa, não sua vida. Esses não são dele sozinho para dar mais. Eles são nossos. Ela sentiu o sorriso da deusa. Bem falado, criança. Você aprendeu que o verdadeiro poder reside na parceria, não no sacrifício. O ar cintilou. Camila Brennan. Você sabe que veneno roubou sua visão 6 anos atrás? Tavish disse. A voz de Camila falhou. Ele me envenenou para me silenciar como meu pai. Ele usou o mesmo veneno que quase matou sua companheira 20 anos atrás. Uma toxina tão potente que foi projetada para destruir até mesmo o sangue real. A linhagem mais forte e resiliente nos 5 reinos. Deveria ter te matado em dias. Mas você sobreviveu. Eu não entendo. Camila sussurrou. Seu corpo provou-se resistente ao veneno de maneiras que nem você sabe. Você não morreu. Mas o veneno ainda exigiu um preço. Ele buscou destruir qualquer conexão com a realeza que pudesse encontrar. A deusa pausou. Você tinha visto o jovem rei como um adolescente quando seu pai tratou suas feridas. Através de seus olhos, você tinha olhado para o sangue real. O veneno encontrou aquela memória, aquela conexão,
e a consumiu. Ele tirou sua visão porque essa era a única peça dele que podia alcançar. A respiração de Camila prendeu. Então eu tenho estado carregando traços desse veneno todo esse tempo. Sim, dormente, mas nunca totalmente purgado. O laço de companheiro entre vocês tem estado lentamente queimando-o, neutralizando o que seu corpo sozinho não podia destruir. Eu simplesmente completarei o que seu amor já começou. Calor inundou através de Camila, começando em seu peito e se espalhando para fora. Ele alcançou seus olhos e de repente eles queimaram, não com dor, mas com algo como fogo e luz das estrelas misturados. Levará tempo, a Deus avisou. Sua visão retornará lentamente no